O Império Baharut. Parte 10. Ainz olhou para baixo, para o cadáver do senhor Marcial. Então, ele ativou um item mágico emprestado. Era um simples megafone. Ouçam-me, povo do Império. Eu sou o rei feiticeiro, Ainz Oal-Gon. Sua voz pareceu ecoar eternamente no silêncio da multidão, o que só o enervou. Assim, Ainz decidiu encerrar isso rapidamente. Eu pretendo estabelecer um programa para treinar e criar aventureiros no meu país. Isso porque considero vantajoso para meu país cultivar e proteger aventureiros e enviá-los para os confins do mundo. Muitos aventureiros precisam sobreviver com seus próprios recursos. Mas quantos já foram mortos antes de chegarem ao auge? Ainz relembrou a equipe de aventureiros com quem viajou por um curto período de tempo. É por isso que pretendo incorporar a Guilda dos Aventureiros à minha nação. Há aqueles que temem perder sua liberdade e serem algemados uma vez que a Guilda dos Aventureiros se torne uma organização nacional. Eu não posso descartar completamente a possibilidade. Mas como acabei de mostrar, minha força é mais que suficiente. Não pretendo usar vocês como ferramentas de guerra. O reino feiticeiro anseia por aqueles que realmente buscam aventura. Todos que desejam explorar o desconhecido, que desejam entender o mundo e assim sonham em se tornar aventureiros, venham a mim. Eu vos ajudarei a andar com suas próprias pernas, os ajudarei com o poder que vocês não podem imaginar. Agora contemplem uma fração desse poder. Ainz caminhou até o senhor Marcial. O senhor Marcial está morto. Quem vai verificar sua morte? Não houve resposta. A morte é o fim de tudo. No entanto, como alguns aqui podem saber, a morte pode ser combatida. Ainz retirou uma varinha e apontou para o peito do senhor Marcial. Seria terrivelmente embaraçoso se ele não voltasse à vida. Seu coração inexistente bateu em seu peito. Testemunhem. A varinha foi ativada, e então o senhor Marcial ofegou. Então, seu peito começou a se mover. A magia de ressurreição é a província dos sacerdotes de alto nível. No entanto, isso não é um desafio para mim. Claro, um pagamento apropriado em ouro ainda deve ser feito. Eu, que venci a morte, vos apoiarei. Venham para a minha nação, vocês que procuram ser aventureiros de verdade. Em meio à comoção, Ainz lançou uma magia Fly. Seu destino era a sala VIP de Jirkniv. Olhando ao redor, ele notou que havia apenas Jirkniv e seus 2 guarda-costas. Os outros pareciam ter saído cedo. Ainz ficou encantado por ter menos com o que se preocupar, mas ele não disse nada. Sinto muito por tudo, Jirkniv dono. Ora, seu rosto parece melhor agora. Que alívio. Sua tontura enquanto se levantava pareceu genuína. No entanto, já que ele estava torcendo tão energicamente, deve ter sido algo momentâneo. Não é minha intenção preocupar o senhor, Gondono. Ah, não dê atenção a isso. Qualquer um ficaria preocupado se visse alguém conhecido passando mal. Agradeço a preocupação. Mas foi uma partida deveras emocionante. Como esperado do senhor, Gondono. Quem imaginaria que poderia triunfar tão facilmente sobre o guerreiro mais forte do Império? Não há palavras para isso senão magnífico. Não é para tanto. Mas sinto que foi uma boa luta. O resultado ainda estava incerto, eu simplesmente tive a ajuda da sorte. Dada a maneira como Jirkniv estava torcendo pelo senhor Marcial, ele era um grande fã do mesmo. Partindo deste ponto, ele não deveria dizer nada que menosprezasse seu adversário. Ou melhor, seu miserável, não vi você torcendo por mim um momentinho sequer. Eu ouvi aquilo. Claro, ele não podia expressar esses pensamentos. Quando alguém pensava calmamente a respeito, em uma batalha entre 2 guerreiros de nações distintas, era natural alguém torcer pelos próprios compatriotas. Bem, se ele realmente torcesse por Ainz, seu medidor de afeto, uma frase que Peroroncino frequentemente usava, provavelmente teria atravessado o telhado. Embora estranhos possam não saber, tenho certeza de que o senhor não é um homem de incertezas, Gondono. Então, perdão, mas, quer continuar conversando aqui? Ah, tem razão. Ainz concordou. Em outras palavras, ele não queria conversar com Jirkniv por tanto tempo em um lugar como este. Ele queria evitar a noção de que Ainz Oal-Gon era apenas um homem comum. Embora Ainz pensasse que seria repreendido por promover o reino feiticeiro na arena e por sua passagem ilegal na fronteira, Jirkniv não parecia querer repreendê-lo. Sendo esse o caso, era melhor dar o fora quanto antes. Foi B. Ainz engoliu as palavras informais que estava prestes a falar. Isso seria como cavar seu próprio túmulo. Foi bom, mas compromissos me esperam. O visitarei novamente outro dia, Jirkniv dono. Pessoalmente, Ainz queria escapar com magia de teletransporte, mas ele precisava pegar Ainzash primeiro. Então voltaria ao chão e só então se teletransportaria. Enquanto ponderava sobre o assunto, Ainz percebeu que Jirkniv o encarava, ele tinha um olhar sério no rosto. Tenho certeza que ele vai dizer algo estranho.
Essa situação era familiar para qualquer assalariado. Ains se virou para olhar para Jirkniv. Vossa Majestade, eu tenho uma proposta. O senhor gostaria de ouvir? Não. Quão maravilhoso seria o mundo se ele pudesse dizer isso. Ains decidiu não fugir da realidade. Ele sorriu, embora seu rosto não se movesse, e respondeu com um prossiga. Então, eu espero não, o Império Baharut gostaria de se tornar um estado vassalo do reino feiticeiro de Ains ou Algon. Ains não pôde deixar de exclamar diante dos dizeres completamente inesperados. Seu cérebro ainda não havia analisado o que acabará de ouvir. Vá um estado vassalo. Seus guardas, ambos os quais ele tinha visto antes, também estavam chocados. Por alguma razão, Ains sentiu vontade de pôr a mão na testa de Jirkniv. Por que ele de repente pediu para ser um vassalo? Pensando nas implicações disso, que tipo de relacionamento os estados vassalos têm, afinal? Ains conhecia o termo, mas o que exatamente significava? Então havia todos os termos políticos envolvidos nisso e assim por diante. Ains não conseguia decidir algo dessa importância por si próprio. Ele precisaria discutir esse assunto com Demiurgo e Albedo antes de dar uma resposta. Jirkniv dono, essa proposta de ter sua nação como um estado vassalo. Então o plano de formar um laço de amizade entre reis o que ele deveria dizer sobre a questão do estado vassalo? Estaria tudo bem em dizer, eu não tinha considerado isso. Todavia, Demiurgo e os outros talvez pretendessem vassalizar o império, para evitar dar corda para se enforcar, ou criar algum problema por postergar. A melhor opção agora seria blefar, ou algo assim. Depois de decidir sobre a direção que suas palavras tomariam, Ains fez sua resposta. É muito perigoso fazer acordos verbais com assuntos tão importantes. Não posso responder imediatamente, mas acredito que tais questões devam ser propostas por escrito. Quer dizer que uma vez que eu entregar o documento, o senhor vai aprovar meu pedido. É sério que vai fazer isso? Ains pensou em perguntar, mas conseguiu engolir em seco. Provavelmente foi porque se acalmou um pouco. A verdade era que ele não estava mais perturbado como estivera antes. Como ele queria agradecer pelos benefícios desse corpo, qualquer quantidade de agradecimentos ainda não seria suficiente. Ainda assim, o problema ainda estava por resolver. Não é bem isso que eu quis dizer, só queria ganhar tempo. Como não podia falar uma coisa dessas, ele tinha que pensar em algo que Jirkniv pudesse aceitar. Não havia outra maneira. Certamente. Jirkniv dono, envie uma cópia da petição de vassalagem, bem como um rascunho da condição futura e tratamento do império para minha residência no reino feiticeiro. Quando o fizer, planejaremos cada detalhe. O farei quanto antes. Vou me esforçar para finalizar rapidamente e entregá-lo às mãos de Sua Majestade. Então, por enquanto, permita-me falar com o senhor como rei, como igual. Eu estarei sob seus cuidados. Embora seu estado emocional tivesse se acalmado, Ains ainda não tinha ideia do que estava acontecendo e o porquê a situação acabou assim. Ele simplesmente assentiu em resposta. Então, tentando não parecer em pânico, Ains desceu para a arena. Como as coisas acabaram assim? Ou melhor, como vou me explicar para o Demiurgo e a Albedo? Ains rodeou seus ombros, como uma criança que tinha certeza de que ele seria repreendido por seus pais assim que chegasse em casa.